Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Como você já deu pra perceber, esse formato desse vídeo aqui não tá levando nenhum tipo de edição, tá? Porque o computador que faz a edição tá na manutenção, tá na assistência técnica, mas eu creio que isso aí não seja impeditivo aí pra você que queira assistir o vídeo, porque o importante são as informações que eu tenho pra passar aqui pra vocês, tá rapaziada? Sendo a primeira notícia que eu vou falar aqui é o tipo de isenção de impostos aí em relação a trade ou transações com criptomoedas lá em Portugal. A Receita Federal de Portugal meio que acabou tomando essa atitude favorável aí aos criptoentusiastas. Já vou dar mais detalhes em relação a isso e falar também sobre a declaração aí de duas pessoas aí que foram soltas, né, relacionadas aí ao caso da Inju, que disseram que não pode efetuar diretamente os pagamentos aí às pessoas que têm dinheiro preso na plataforma, porque a justiça está impedindo. Como assim, Rodrigo? Isso está muito estranho. Tá estranho, tá? Mas eu vou explicar a situação e falar assim porque tem um fundo de verdade, tá? De fato aí, não tô querendo proteger os caras, mas eles meio que, em relação a alguns pontos, não estão mentindo, tá? Mas para você que é novo aqui no meu canal, então ainda não é inscrito, eu peço a você que se inscreva, tá? Que aqui tem todo dia vídeo novo e também já vai dando logo like e também compartilhando com geral inteira, tá? Se você quiser entrar em contato comigo, é o número do WhatsApp do canal, o link para o Telegram, o link para o grupo de discussão lá no Telegram e também do Instagram estarão aqui embaixo na descrição, tá? Agora vamos comentar esse tipo de atitude, né, promovida ali pela Receita Federal de Portugal, né, a autoridade tributária lá de Portugal, que meio que resolveu aí isentar transações de impostos, né, de impostos, transações de criptomoedas e também trade, né, porque para quem não sabe, com essa nova instrução aí da Receita Federal, você vai ter que você é obrigado até a relatar os seus ganhos com criptomoedas. Isso aí já começa a ensejar um tipo de tributação, tá? Mas deixando o nosso caso de lado, vamos falar aqui sobre Portugal. A gente sabe que não é o único país que não taxa ali ganhos com criptomoedas em transações com criptomoedas. Temos aí também a Austrália, temos outros países assim, digamos, crypto-friendly, né? São amigáveis em relação às criptomoedas. Porém, isso aí é um tipo de países que compõem a minoria, né? Se a gente for pegar os 201 países do mundo, são poucos países que são tão amigáveis às criptomoedas. E quando eu falo amigáveis, tá? Não falo de dar nenhum tipo de incentivo para a adoção de criptomoedas, não. É simplesmente não atrapalhar, tá? É não taxar, não impor barreiras. E, rapaziada, é o seguinte, seria excelente se o Brasil seguisse esse tipo de atitude, esse tipo de medida que Portugal está tomando, tá? E olha só, é a Receita Federal, tá? Não é a Justiça, nem nenhum outro órgão, porque você pode pensar, não, é um órgão burocrático, é um órgão pertencente ali ao funcionalismo público, à máquina estatal, mas não é assim um órgão tão danoso, tá? Porque eu considero a Receita Federal o danoso, pratica ali o roubo legalizado, a extorsão, que é o chamado imposto, tá? Mas deixando esse caso de lado, vamos tentar focar aqui sobre o que aconteceu, porque as criptomoedas, melhor dizendo, a discussão sobre criptomoedas, qual o impacto ela pode causar na vida das pessoas, não é recente em relação a Portugal, vem sendo discutida aí desde 2012, tá? E aí o Banco Central de Portugal, o Banco Central Português, chegou no tipo de conclusão que outros bancos centrais do mundo, né, os bancos, os iluminados, bancos centrais, que acham que pode aí mandar na vida das pessoas, que sabem aí o que é correto para você, sendo que você mesmo não sabe, tá? Segundo eles. Mas enfim, qual foi o tipo de argumento que eles deram? Qual foi o tipo de conclusão que eles chegaram? Eles disseram que as criptomoedas podem ter um tipo de impacto perigoso na vida das pessoas, por não serem regulamentadas, né? Agora é o seguinte, até para distorcer esse papinho hipócrita, né? Eu já estou cansado já de falar sobre questão do perigo das criptomoedas. Eu não vou ficar repetindo aquilo que eu já falei em vídeos anteriores, mas só vou fazer a seguinte indagação, o seguinte questionamento em relação a essas pessoas que falam que criptomoedas são perigosas. Olha só, eu nunca vi algo ser tão perigoso por tanto tempo, por 10 anos, tá? E ninguém nunca abriu o olho. Pelo contrário, o Bitcoin só acaba conquistando novos adeptos cada vez mais. Então, olha, que perigo é esse? Se as próprias pessoas não estão vendo perigo, quem é que um banqueiro central que está ali no escritóriozinho com o ar-condicionado dele, não sabe da vida da população, tem que dizer? Tem que ficar no canto dele calado, tá ligado?
E aí acontece o seguinte, veio aí com esse tipo de declaração, querendo aí meio que entrar com um processo, só que esse processo aí, digamos assim, processo entre aspas, né, porque é um órgão administrativo, a autoridade tributária. Mas eu falo o seguinte, esse tipo de processo, entre aspas, teve aí um resultado inusitado, porque eles utilizaram ali um resultado de outro julgamento agora em relação, continuando em relação às criptomoedas, só que em outro país, na Suécia, onde o tribunal sueco meio que na primeira decisão, tá, acabou aí sendo favorável aos criptoentusiastas e não considerando ali as transferências com criptomoedas algo a ser taxado, algo para cobrar imposto daquele tipo de serviço. É como se fosse, por exemplo, eles associaram com um pagamento com moeda fiduciária, como o euro, um exemplo, tá? Então, ninguém taxa ali uma transação com euro. Se você compra ali um cachorro quente, um exemplo, com 10 euros, só um exemplo, tá? Ninguém vai cobrar uma taxa, claro que imposto sobre o produto está embutido, mas ninguém vai cobrar uma taxa sobre aquela transação, tá? Mesma coisa teria que ser com as criptomoedas. Então foi esse o tipo de entendimento utilizado pelo Tribunal Sueco, que depois, claro, houve uma reversão, houve um revés judicial, mas esse revés judicial não foi levado em conta pela autoridade tributária portuguesa, que levou em conta somente o primeiro julgamento, tá? E aí, felizmente, né, os portugueses aí, um grande abraço, um forte abraço para os meus seguidores portugueses que estão assistindo esse vídeo, tá? Vocês são sortudos, eu queria ter a sorte de vocês, mas infelizmente eu e outros brasileiros estamos longe aí desse tipo de realidade, até porque algumas pessoas me perguntaram, né, sobre se esse tipo de inovação também poderia chegar aqui no Brasil, esse tipo de decisão poderia chegar no Brasil. Eu vejo a coisa cada vez pior, tá? Não vejo aqui nenhum tipo de melhora, só vejo algum tipo de pior, e não é visão pessimista não, é visão realista da coisa, porque o Brasil tende a seguir o que os Estados Unidos, primeiramente, né, o Brasil tende a seguir o que os Estados Unidos as ações cometidas pelos Estados Unidos. E atualmente, não só atualmente, mas de um tempo para cá, os Estados Unidos vem adotando uma postura muito agressiva, muito combativa em relação às criptomoedas, e o Brasil, primeiramente, só por isso já tende aí a seguir o mesmo caminho, além de que o país está quebrado, não sabe de onde tirar dinheiro, não tem que aí ver formas de rendimento, tem de ver onde que pode tirar dinheiro. E uma boa forma ali de, digamos assim, de encher ali os cofres públicos é cobrando impostos em relação a criptomoedas, seja elas trade ou negociações com criptomoedas, no caso, isso falo em mercado fora de casa de câmbio, ou então transações em si, tá? E eu não vejo o futuro com bons olhos, pelo menos aqui no Brasil, tá, rapaziada? Mas, assim, não custa nada você enviar um e-mail, dar um telefonema para um senador, para um deputado, né, questionando sobre algum tipo de medida que eles venham a tomar ali em relação à tributação de criptomoedas. Eu falo no projeto futuro, tá? Mas deixando esse caso de lado, vamos falar sobre a Endeal, né? Porque até hoje tem gente que não recebeu dinheiro, tá, rapaziada? Tem gente aí que tá numa situação, digamos assim, de merda, tá? Não tem outra palavra para descrever isso aí, não. Situação de merda mesmo, que colocou dinheiro que tinha e que não tinha, tá? Acabou tomando dinheiro emprestado em banco, tá? E acabou perdendo esse dinheiro, tá? Agora as pessoas falam: ô, Rodrigo, então a empresa é culpada, a empresa não é culpada, fica esse fla-flu aqui, eu não vou aqui debater esse fla-flu, não vou dizer se a empresa está certa ou se está errada, eu vou aqui olhar com um olhar mais pragmático para a situação, tá? Porque é o seguinte, mais dois presos aí, não sei se eram os dois últimos presos, não sei se tem mais gente presa ainda, não foi aqui dados mais detalhes na matéria, mas duas pessoas que estavam presas aí, relacionadas aí à Endeal, né, pessoas que tinham sido acusadas de terem cometido crimes, que terem participado ali de supostos crimes praticados pela Endeal, segundo a Operação Egito, né, segundo a própria PF, foram soltos e acabaram dando algumas declarações que deixaram algumas pessoas muito assustadas, né? E uma delas foi a seguinte, de que as pessoas ali que colocaram dinheiro na plataforma, que por algum motivo poderiam receber dinheiro deles, que não vão receber porque a justiça meio que está impedindo, tá? E algumas pessoas ficaram logo meio que, primeiramente, assustadas com esse tipo de declaração e depois irritadas. Mas assim, aí vem o seguinte questionamento: será que de fato isso é verdade? Será que os caras estão utilizando isso como desculpa? Olha, possa até ser que eles estejam utilizando esse tipo de argumentação, esse tipo de motivo como uma desculpa, sim. Tá? Aquela velha desculpa, aquele velho ditado dizendo: o cego está usando a desculpa de não enxergar para não fazer algo. Tá? Mas a questão é o seguinte: eles não estão errados. Tá? Porque na própria decisão judicial, né, porque
os caras foram soltos, mas eles não estão aí meio que em regime aberto, eles não foram ali meio que, eles não estão ali, digamos assim, não foram libertados do processo, tá? Eles ainda vão cumprir pena, ainda estão com pendências judiciais, tá? Tem aí as chamadas medidas restritivas que eles não podem ali meio que praticar determinadas atitudes, sendo uma delas se envolver ali com operações de injúria, se envolver ali com testemunhas que estão ali participando do caso, tá? Inclusive com clientes também, então eles não podem ter nenhum tipo de contato com pessoas envolvidas com o caso da injúria. Ah, Rodrigo, mas o cara mora lá no interior de Goiás, por exemplo, e nada tem a ver ali com as investigações. Não interessa, isso aqui é um tipo de restrição dada pela medida cautelar, que eles não podem se envolver com nenhum tipo de operação envolvendo criptomoedas, principalmente envolvendo ali a operação Egito, a investigação que está em curso, e com nenhum tipo de cliente. Tá? Então, mesmo que se eles fossem ali bons samaritanos, se eles não cometeram nenhum crime, tivessem dinheiro em caixa, tivessem dinheiro no bolso, quisessem pagar os clientes, de fato, a justiça não autorizaria isso. Tá? Não estou defendendo ninguém, não estou a favor de ninguém nesse caso aqui. Isso aqui não tô tratando isso aqui como um tipo de disputa de time de futebol, mas estou sendo sincero. Tá? Em relação a isso, os caras não estão errados. Tá? E assim, pode parecer absurdo, mas eu sempre falo aqui, e algumas pessoas até me questionam, falar que eu estou errado. Isso é o Estado. Isso é o Estado mandando na vida das pessoas, tá? Isso aí não é novidade para mim, tá? Pode parecer para algumas pessoas, e agora a ficha pode estar caindo para aqueles que até me questionam, falam que eu sou muito crítico, que quer um Estado enxuto, mas que não quer viver sem Estado. E aí? E agora? O que o Estado pode estar fazendo na sua vida? Tá claro que eu falo para aqueles que colocaram o dinheiro lá e que, porventura, no caso, não vão poder receber diretamente das mãos dos caras Jandiu, mas isso também não quer dizer que os caras Jandiu iam lá te pagar com certeza, tá? Não tô dando certeza de nada aqui. E assim, só voltando em relação ao caso, tá? Porque as pessoas meio que ficaram até esperançosas entrando com o processo, né? Achando que iam receber. E eu falei, não vai ser assim, tá? Muita gente não recebeu até agora, tá achando muito tempo. Pode aguardar anos, tá? Anos. Veja o caso da Telex Free aí, até hoje, que também foi um processo muito parecido. A Justiça Federal foi lá e embargou as operações da empresa, né? Digamos, a empresa, entre aspas, né? A gente sabe que era um esquema de pirâmide financeira, no caso da Telex Free. Mas foi o próprio governo, o próprio órgão ali da justiça que foi lá e encerrou as atividades da empresa, e até hoje a maioria das pessoas não foram pagas. Então, de fato, as coisas caminham por esse mesmo rumo. A não ser que algo extraordinário aconteça, algum tipo de mudança radical aconteça, possa ser sim que algumas pessoas, não todos, tá? Algumas pessoas recebam. Mas, dada a situação aqui, tendo em vista a situação que já ocorre no cotidiano normal, olha, você que colocou dinheiro lá e que não retirou, a chance de você perder esse dinheiro é muito alta, tá? E para você receber, você vai ter que gastar muito, ter muita paciência e também não vai ter ali certeza total de que vai receber nem parte do que colocou, nem muito menos tudo, tá? Então, de fato, a situação é deprimente, mas é isso que acontece, tá, rapaziada? Pois é, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um vídeo um pouco mais dinâmico, assim, sem nenhum tipo de edição, sem nenhum corte, mas espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.